Antes de você pensar qualquer coisa sobre mim, eu só te peço uma coisa: escuta até o fim. Eu sei que o título dessa história parece errado. Eu sei que talvez você já tenha formado uma opinião só de ouvir as primeiras palavras. E, sinceramente, eu não te culpo. Se fosse comigo, talvez eu pensasse o mesmo. Talvez eu também julgasse. Mas a vida não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse. Às vezes, ela coloca a gente em situações que a gente nunca imaginou viver. Situações que, se alguém contasse antes, você diria com toda certeza: isso nunca aconteceria comigo. E mesmo assim, acontece. Meu nome é Camila. Eu tenho 29 anos e moro sozinha há pouco mais de um ano. Meu apartamento é pequeno, simples, mas sempre foi o meu refúgio. O lugar onde eu podia me esconder do mundo, dos problemas, e principalmente, das minhas próprias emoções. Porque, se eu for ser completamente honesta com você, eu estava cansada. Cansada de tentar dar certo com alguém. Cansada de me doar demais e receber de menos. Cansada de sempre parecer forte, quando por dentro eu só queria parar um pouco. Fazia 6 meses que eu tinha terminado um relacionamento longo. Daqueles que todo mundo acha que vai virar casamento. A gente tinha planos, rotina, história. Mas por dentro, já estava vazio fazia tempo. Quando acabou, eu achei que ia me sentir livre. E no começo até foi assim. Eu saía mais, via minhas amigas, fazia coisas que antes eu não fazia. Mas depois, veio o silêncio. E o silêncio tem um jeito estranho de crescer, sabe? Ele começa pequeno, quase imperceptível. Mas, quando você percebe, ele já tomou conta de tudo. Das noites. Da casa. Da sua cabeça. Foi nesse momento da minha vida que tudo começou a mudar. E não foi algo planejado. Não foi uma decisão consciente. Não foi algo que eu acordei um dia e pensei: é isso que eu vou fazer. Foi acontecendo. Devagar. Quase invisível. E quando eu percebi, já era tarde demais. A pessoa envolvida nessa história era alguém que eu conhecia há anos. Alguém que fazia parte da minha vida de um jeito leve, quase automático. Sabe aquelas pessoas que sempre estiveram ali? Que você nunca parou para olhar de verdade, porque simplesmente sempre fizeram parte do cenário. Era assim. Só que o tempo passou. E as coisas mudam, mesmo quando a gente não quer que mudem. Ele já não era mais a mesma pessoa que eu lembrava. E talvez, eu também não fosse mais a mesma. No começo, eu nem percebi. Juro que não percebi. Para mim, era só mais um dia normal. Só mais uma visita. Só mais uma presença dentro da minha casa, quebrando aquele silêncio que estava me consumindo por dentro. E, pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não parecia tão pesado. Tinha alguém ali. Alguém que me ouvia. Alguém que me olhava, de um jeito diferente. E é estranho admitir isso, mas eu senti. Senti aquela pequena mudança no ar. Senti nos olhares que demoravam um segundo a mais. Senti nas pausas que antes não existiam. Mas eu ignorei. A gente sempre ignora, não é? A gente finge que não viu. Finge que não sentiu. Finge que está tudo normal. Porque aceitar a verdade seria complicado demais. E eu queria que fosse normal. Eu precisava que fosse normal. Só que tem coisas que não voltam a ser o que eram. E naquela noite, quando eu fui dormir achando que era só mais um dia comum, tudo mudou. Eu não sabia ainda, mas ali, naquele momento, uma linha estava prestes a ser cruzada. Uma linha que eu nunca imaginei cruzar. Uma linha que, depois disso, não tinha como apagar. E talvez seja por isso que eu estou te contando essa história agora. Porque, no fundo, eu ainda tento entender. Até que ponto a gente escolhe? E até que ponto a gente simplesmente se perde? Me diz, você teria resistido? Ou, se estivesse no meu lugar, também teria deixado acontecer? Sabe quando o silêncio da casa começa a fazer barulho dentro de você? Não é um silêncio comum. Não é só a ausência de som. É como se ele tivesse peso. Como se ele ocupasse espaço. Como se ele se sentasse ao seu lado no sofá e ficasse ali, te encarando. Foi exatamente assim que eu comecei a me sentir depois que o meu relacionamento terminou. No começo, como eu te falei, parecia libertador. Eu podia fazer o que quisesse, na hora que quisesse. Não precisava dar satisfação, não precisava negociar sentimentos,
Não precisava me adaptar a ninguém. Era só eu. E, por alguns dias, isso foi suficiente. Mas liberdade demais também cansa. Principalmente quando ela vem acompanhada de vazio. As noites foram as primeiras a mudar. Antes, sempre tinha alguma coisa acontecendo. Uma conversa, uma risada, uma discussão boba. Qualquer coisa que quebrasse o silêncio. Depois, nada. Eu chegava em casa, jogava a bolsa em qualquer canto, ligava a televisão só para ter algum som. Mas nem prestava atenção no que estava passando. Era só para não ouvir meus próprios pensamentos. Porque, quando a gente fica sozinho por muito tempo, a cabeça não para. Você começa a lembrar de tudo. Das coisas boas, e principalmente das que deram errado. Eu ficava deitada na cama, olhando pro teto, pensando em como algo que parecia tão certo acabou virando só mais uma história inacabada. E o pior não era nem sentir falta dele. Era sentir falta de ter alguém. Alguém para perguntar como foi o meu dia. Alguém para reclamar de coisas bobas. Alguém para dividir o silêncio. Porque, quando o silêncio é compartilhado, ele não machuca tanto. Mas quando ele é só seu, ele pesa. Teve uma noite que eu lembro claramente. Eu acordei de madrugada, sem motivo. O apartamento estava completamente escuro, quieto, parado. E, por um segundo, eu estiquei a mão pro lado da cama. Automático. Como se alguém ainda estivesse ali. Mas não tinha ninguém. Só o vazio. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa que me assustou mais do que o término em si. Eu não sentia falta da pessoa, eu sentia falta da sensação. Da presença. Do calor. De não me sentir sozinha no mundo. É estranho admitir isso, né? Mas às vezes a gente não ama mais. Só não sabe viver sem companhia. E eu acho que foi aí que eu comecei a me perder um pouco. Porque, quando você começa a sentir esse tipo de vazio, qualquer pequena atenção parece muito maior do que realmente é. Um olhar vira significado. Uma conversa vira conexão. Um gesto simples vira tudo. E eu não percebi que estava entrando nesse lugar perigoso. Esse lugar onde a carência começa a distorcer as coisas. Onde você começa a ver mais do que existe, ou talvez, começa a sentir mais do que deveria. Meu apartamento, que antes era meu refúgio, começou a parecer grande demais. A cama, grande demais. O silêncio, alto demais. E eu, pequena demais dentro de tudo aquilo. Eu tentava me distrair. Saía às vezes, conversava com amigas, fingia que estava tudo bem. E, na maior parte do tempo, ninguém percebia nada. Porque por fora, eu realmente parecia bem. Mas por dentro eu estava só esperando alguma coisa acontecer. Alguma mudança. Alguma quebra naquele ciclo silencioso. E quando essa mudança finalmente veio, eu não estava preparada. Ou talvez, eu estivesse preparada demais para aceitar. Foi numa quinta-feira à tarde que minha mãe me ligou. Eu lembro porque eu estava exatamente no mesmo lugar de sempre. Sentada no sofá, com a televisão ligada sem prestar atenção, tentando fingir que estava tudo bem. Quando vi o nome dela na tela, atendi sem pensar muito. Oi, mãe. A voz dela veio um pouco hesitante do outro lado. Filha, posso te pedir um favor? Naquele momento, eu já senti que não era uma ligação qualquer. Minha mãe não era do tipo que pedia ajuda sem motivo. Claro, o que foi? Ela respirou fundo antes de falar. O Rafael vai precisar ficar uns dias fora da casa dele. E a gente estava pensando se ele poderia ficar com você. É coisa rápida, uma semana no máximo. Rafael. Fazia tempo que eu não ouvia esse nome com tanta presença. Ele não era meu sobrinho de sangue, mas sempre foi tratado como se fosse. Filho de uma prima distante, ele cresceu frequentando as reuniões de família, passando férias com a gente, sendo praticamente parte da casa. Eu vi o Rafael crescer. Ou pelo menos, era isso que eu achava. Claro, mãe, pode mandar ele vir, respondi, quase automático. E naquele momento, eu não fazia ideia do que estava aceitando. No sábado de manhã, a campainha tocou. Eu demorei alguns segundos antes de abrir a porta. Não sei porquê. Talvez só estivesse cansada, talvez fosse só mais um dia comum. Mas, quando eu abri, eu congelei por um instante. Era ele. Mas não era o mesmo. Ele não era mais o menino que eu lembrava, e isso me deixou desconcertada. Rafael estava mais alto, mais maduro. O rosto tinha perdido aquela expressão infantil e agora carregava algo diferente.
mais sério, mais presente. O jeito como ele me olhou também não era o mesmo. Oi, Camila, ele disse, com um meio sorriso. A voz, mais grave. Eu demorei um segundo a mais do que devia para responder. Oi, entra. Ele entrou com uma mochila nas costas, olhando ao redor como se estivesse reconhecendo o lugar, mas ao mesmo tempo percebendo que algo tinha mudado. Ou talvez, que quem tinha mudado éramos nós. Desculpa incomodar, ele disse, meio sem jeito. Não tá incomodando, respondi rápido demais. Fica tranquilo. Mostrei o quarto para ele, ajudei com algumas coisas simples. Tudo muito normal. Tudo muito controlado. Mas por dentro tinha alguma coisa estranha. Não era desconforto exatamente. Também não era familiaridade. Era diferente. Durante o almoço, a gente conversou um pouco. Coisas básicas. Como ele estava, o que estava fazendo da vida, histórias rápidas. Mas tinha pausas. Pequenos silêncios que antes não existiam. Momentos em que nossos olhares se cruzavam, e demoravam um segundo a mais do que deveriam. E eu percebi isso. Claro que percebi. Mas fiz o que a gente sempre faz nessas situações. Ignorei. Porque era mais fácil fingir que nada estava acontecendo do que tentar entender o que, exatamente, estava mudando ali. À tarde, ele ficou na sala comigo. Cada um mexendo no celular, às vezes trocando uma palavra ou outra. A presença dele quebrava o silêncio da casa. E, pela primeira vez em semanas, aquele silêncio não me incomodava. Era estranho o quanto aquilo me acalmava. Só de ter alguém ali. Só de não estar completamente sozinha. Em um certo momento, eu levantei para pegar água na cozinha. Quando voltei, ele estava me observando. Não de um jeito invasivo, mas atento. Como se estivesse me vendo de verdade. E aquilo mexeu comigo. Foi mal, ele disse, desviando o olhar rápido. Tava viajando. Tudo bem, respondi, tentando parecer normal. Mas não estava. Porque, naquele instante, eu senti de novo aquela mudança no ar. Aquilo que eu ainda não sabia nomear, mas que já estava ali. Pequeno. Silencioso. Crescendo. Naquela noite, depois do jantar, cada um foi pro seu quarto. Eu deitei na cama, olhando pro teto, como tantas outras noites. Mas dessa vez, alguma coisa estava diferente. A casa não parecia tão vazia. E, ao mesmo tempo, meu coração parecia mais inquieto do que antes. Porque, no fundo, eu sabia. Sabia que aquela semana não ia ser só mais uma. Sabia que alguma coisa tinha começado ali, mesmo que eu ainda fingisse que não. E, sem perceber, eu já estava esperando o que viria depois. Os dias começaram a passar, e, sem que eu percebesse direito, a presença dele virou parte da minha rotina. Acordar e saber que tinha mais alguém na casa. Ouvir barulho na cozinha. Dividir o café da manhã. Coisas simples, mas que, para mim, já não eram mais tão comuns. Na segunda-feira, acordei com o cheiro de café. Demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Aquela sensação de ter alguém ali ainda era nova. Quando fui até a cozinha, ele estava encostado na pia, mexendo no celular com uma xícara na mão. Bom dia, ele disse, levantando os olhos. E aquele olhar, de novo. Direto. Presente. Bom dia, respondi, tentando parecer normal enquanto pegava outra xícara. Sentamos um de frente pro outro, em silêncio no começo. Mas não era um silêncio vazio. Era diferente. Era confortável, e ao mesmo tempo carregado de alguma coisa que eu ainda não sabia explicar. Você sempre acorda cedo assim? Perguntei, só para quebrar o clima. Nem sempre, mas aqui eu tô dormindo melhor, ele respondeu. Eu dei um leve sorriso. Que bom. Mas por dentro, aquilo mexeu comigo mais do que deveria. A gente começou a conversar mais ao longo dos dias. Sobre coisas simples no começo. Trabalho, rotina, lembranças antigas da família. Histórias de quando ele era mais novo, que agora pareciam distantes demais. E, aos poucos, a conversa foi ficando mais profunda. Mais pessoal. Mais real. Teve uma tarde que ficou marcada na minha cabeça. A gente estava na sala, cada um em um canto do sofá. A televisão ligada, mas nenhum dos dois realmente prestando atenção. Até que ele perguntou, do nada, você tá bem, de verdade? A pergunta me pegou desprevenida.
Eu podia ter respondido com um tô sim automático, como sempre fazia com todo mundo. Mas, por algum motivo, eu não consegui. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Mais ou menos, acabei dizendo. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Dá pra perceber. Eu virei o rosto na direção dele, surpresa. Dá? Dá, ele respondeu, simples. Você parece cansada. Aquilo me desmontou de um jeito silencioso. Porque ninguém tinha dito isso pra mim antes. Ninguém tinha reparado. E, naquele momento, eu senti de novo. Aquilo. Aquela sensação de estar sendo vista. De verdade. A gente continuou conversando. Eu acabei falando mais do que pretendia. Sobre o término, sobre o vazio, sobre as noites longas demais. E ele ouviu. Sem interromper. Sem julgar. Só, ali. E, às vezes, é isso que mais mexe com a gente, né? Não é o que a pessoa faz, é o jeito que ela permanece. Os dias seguiram assim. Pequenos momentos. Conversas que se estendiam mais do que deviam. Olhares que demoravam mais do que o normal. E os silêncios. Ah, os silêncios. Era nos silêncios que eu mais sentia que alguma coisa estava diferente entre a gente. Porque não eram vazios. Eram cheios de coisas não ditas. Cheios de perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Teve uma noite que a gente decidiu assistir um filme. Sentamos no sofá, mantendo uma distância segura no começo. Cada um no seu espaço. Mas, aos poucos, a gente foi relaxando. Ele se ajeitou um pouco mais perto. Eu também. Até que, quando percebi, nossos ombros estavam quase encostando. Meu corpo inteiro ficou consciente disso. Do calor dele. Da proximidade. Da respiração. E, mesmo assim, eu não me afastei. Por quê? Eu me perguntei isso naquela hora. Mas não tive resposta. Ou talvez, eu não quisesse ter. Porque, no fundo, aquilo não me incomodava. Me acalmava. E isso era o mais perigoso de tudo. A gente continuou assistindo ao filme. Ou pelo menos fingindo que estava assistindo. Porque, na verdade, toda a minha atenção estava ali. Naquele espaço pequeno entre a gente. Naquela linha invisível, que ainda não tinha sido cruzada. Mas que, a cada dia, ficava mais difícil de ignorar. E, mesmo sabendo disso, eu não fiz nada para impedir. Talvez porque eu ainda acreditasse que tinha controle. Ou talvez, porque uma parte de mim já não queria mais ter. Naquela noite, tinha alguma coisa diferente no ar. Não era algo que dava para explicar com clareza. Não era um acontecimento específico. Era mais uma sensação. Como se tudo estivesse um pouco mais intenso. Como se o silêncio estivesse mais cheio. Como se qualquer pequeno gesto pudesse significar mais do que deveria. Depois do jantar, a gente ficou na sala como nos outros dias. Tentando manter aquela normalidade que já não parecia tão convincente assim. Conversamos pouco. O suficiente para não parecer estranho. Mas não o bastante para esconder o que estava ali, entre a gente. Em algum momento, eu disse que estava cansada e fui pro quarto. Fechei a porta, apaguei a luz e me deitei. Mas o sono não veio. Meu corpo estava inquieto. Minha mente, ainda mais. Eu ficava lembrando dos olhares, das conversas, dos silêncios. De tudo. E, principalmente, do que não tinha sido dito. Não sei quanto tempo passou. Talvez minutos. Talvez mais. Até que eu ouvi um som. Baixo. Quase imperceptível. A porta do meu quarto se abrindo devagar. Meu coração acelerou na mesma hora. Eu abri os olhos, ainda no escuro, tentando entender se aquilo era real ou só coisa da minha cabeça. Mas não era. Ele estava ali, parado perto da porta, hesitante, como se não tivesse certeza se deveria ter entrado. Quando eu abri os olhos e vi ele ali, eu senti que alguma coisa dentro de mim ia mudar para sempre. Desculpa, ele disse baixo. Eu não queria te acordar. A voz dele não era firme como nos outros dias. Tinha algo ali. Algo quebrado. O que foi? Perguntei, me sentando devagar na cama. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Eu não consegui dormir. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E, naquele silêncio, eu percebi que não era só insônia. Era outra coisa. Posso sentar aí um pouco? Ele perguntou,
quase sem olhar para mim. Eu hesitei. Por um instante, eu realmente pensei em dizer não. Em colocar uma barreira. Em encerrar aquilo ali mesmo. Mas, eu não disse. Pode. Ele se aproximou devagar e sentou na ponta da cama, mantendo uma distância segura. Mas, mesmo assim, a presença dele ali parecia grande demais. Pesada demais. Ficamos alguns segundos sem falar. Segundos para entender o que estava acontecendo. Aquela sensação de ter alguém ali ainda era nova. Quando fui até a cozinha, ele estava encostado na pia, mexendo no celular com uma xícara na mão. Bom dia, ele disse, levantando os olhos. E aquele olhar, de novo. Direto. Presente. Bom dia, respondi, tentando parecer normal enquanto pegava outra xícara. Sentamos um de frente pro outro, em silêncio no começo. Mas não era um silêncio vazio. Era diferente. Era confortável, e ao mesmo tempo carregado de alguma coisa que eu ainda não sabia explicar. Você sempre acorda cedo assim? Perguntei, só para quebrar o clima. Nem sempre, mas aqui eu tô dormindo melhor, ele respondeu. Eu dei um leve sorriso. Que bom. Mas por dentro, aquilo mexeu comigo mais do que deveria. A gente começou a conversar mais ao longo dos dias. Sobre coisas simples no começo. Trabalho, rotina, lembranças antigas da família. Histórias de quando ele era mais novo, que agora pareciam distantes demais. E, aos poucos, a conversa foi ficando mais profunda. Mais pessoal. Mais real. Teve uma tarde que ficou marcada na minha cabeça. A gente estava na sala, cada um em um canto do sofá. A televisão ligada, mas nenhum dos dois realmente prestando atenção. Até que ele perguntou, do nada, você tá bem, de verdade? A pergunta me pegou desprevenida. Eu podia ter respondido com um tô sim automático, como sempre fazia com todo mundo. Mas, por algum motivo, eu não consegui. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Mais ou menos, acabei dizendo. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Dá pra perceber. Eu virei o rosto na direção dele, surpresa. Dá? Dá, ele respondeu, simples. Você parece cansada. Aquilo me desmontou de um jeito silencioso. Porque ninguém tinha dito isso pra mim antes. Ninguém tinha reparado. E, naquele momento, eu senti de novo. Aquilo. Aquela sensação de estar sendo vista. De verdade. A gente continuou conversando. Eu acabei falando mais do que pretendia. Sobre o término, sobre o vazio, sobre as noites longas demais. E ele ouviu. Sem interromper. Sem julgar. Só, ali. E, às vezes, é isso que mais mexe com a gente, né? Não é o que a pessoa faz, é o jeito que ela permanece. Os dias seguiram assim. Pequenos momentos. Conversas que se estendiam mais do que deviam. Olhares que demoravam mais do que o normal. E os silêncios. Ah, os silêncios. Era nos silêncios que eu mais sentia que alguma coisa estava diferente entre a gente. Porque não eram vazios. Eram cheios de coisas não ditas. Cheios de perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Teve uma noite que a gente decidiu assistir um filme. Sentamos no sofá, mantendo uma distância segura no começo. Cada um no seu espaço. Mas, aos poucos, a gente foi relaxando. Ele se ajeitou um pouco mais perto. Eu também. Até que, quando percebi, nossos ombros estavam quase encostando. Meu corpo inteiro ficou consciente disso. Do calor dele. Da proximidade. Da respiração. E, mesmo assim, eu não me afastei. Por quê? Eu me perguntei isso naquela hora. Mas não tive resposta. Ou talvez, eu não quisesse ter. Porque, no fundo, aquilo não me incomodava. Me acalmava. E isso era o mais perigoso de tudo. A gente continuou assistindo ao filme. Ou pelo menos fingindo que estava assistindo. Porque, na verdade, toda a minha atenção estava ali. Naquele espaço pequeno entre a gente. Naquela linha invisível, que ainda não tinha sido cruzada. Mas que, a cada dia, ficava mais difícil de ignorar. E, mesmo sabendo disso, eu não fiz nada para impedir. Talvez porque eu ainda acreditasse que tinha controle. Ou talvez, porque uma parte de mim já não queria mais ter. Naquela noite, tinha alguma coisa diferente no ar. Não era algo que dava para explicar com clareza. Não era um acontecimento específico. Era mais
Uma sensação. Como se tudo estivesse um pouco mais intenso. Como se o silêncio estivesse mais cheio. Como se qualquer pequeno gesto pudesse significar mais do que deveria. Depois do jantar, a gente ficou na sala como nos outros dias, tentando manter aquela normalidade que já não parecia tão convincente assim. Conversamos pouco. O suficiente para não parecer estranho, mas não o bastante para esconder o que estava ali, entre a gente. Em algum momento, eu disse que estava cansada e fui pro quarto. Fechei a porta, apaguei a luz e me deitei. Mas o sono não veio. Meu corpo estava inquieto. Minha mente, ainda mais. Eu ficava lembrando dos olhares, das conversas, dos silêncios. De tudo. E, principalmente, do que não tinha sido dito. Não sei quanto tempo passou. Talvez minutos. Talvez mais. Até que eu ouvi um som. Baixo. Quase imperceptível. A porta do meu quarto se abrindo devagar. Meu coração acelerou na mesma hora. Eu abri os olhos, ainda no escuro, tentando entender se aquilo era real ou só coisa da minha cabeça. Mas não era. Ele estava ali, parado perto da porta, hesitante, como se não tivesse certeza se deveria ter entrado. Quando eu abri os olhos e vi ele ali, eu senti que alguma coisa dentro de mim ia mudar para sempre. Desculpa, ele disse baixo. Eu não queria te acordar. A voz dele não era firme como nos outros dias. Tinha algo ali. Algo quebrado. O que foi? Perguntei, me sentando devagar na cama. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Eu não consegui dormir. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E, naquele silêncio, eu percebi que não era só insônia. Era outra coisa. Posso sentar aí um pouco? Ele perguntou, quase sem olhar para mim. Eu hesitei. Por um instante. Eu realmente pensei em dizer não. Em colocar uma barreira. Em encerrar aquilo ali mesmo. Mas, eu não disse. Pode. Ele se aproximou devagar e sentou na ponta da cama, mantendo uma distância segura. Mas, mesmo assim, a presença dele ali parecia grande demais. Pesada demais. Ficamos alguns segundos sem falar. Nada. Até que ele soltou, quase num sussurro. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Aquilo fez meu peito apertar. Porque, no fundo, eu sabia. Eu só não queria admitir. Como assim? Perguntei, mesmo já imaginando a resposta. Ele respirou fundo. Eu fico pensando em você. O ar pareceu ficar mais denso. Mais difícil de respirar. Eu senti meu coração acelerar. Forte, descompassado. Rafael, comecei, mas não consegui continuar. Porque eu não sabia o que dizer. Não sabia como parar aquilo, sem encarar o que já estava acontecendo entre a gente há dias. Ele levantou os olhos para mim. E aquele olhar não era mais o mesmo. Não era só carinho. Não era só proximidade. Era mais. Muito mais. E foi nesse momento que eu entendi que aquela linha invisível já não estava mais tão distante assim. A gente não se tocou. Não aconteceu nada além daquilo. Mas, de alguma forma, tudo já tinha mudado. Porque, às vezes, não é preciso um gesto para cruzar uma linha. Às vezes, só o que é dito já é o suficiente. E, naquela noite, mesmo sem perceber totalmente, a gente já tinha ido longe demais para fingir que nada estava acontecendo. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. A gente não falou sobre o que tinha acontecido. Nenhum de nós teve coragem. Mas também não precisava. Porque estava ali, em tudo. Nos olhares mais demorados. Na forma como o silêncio ficou mais pesado. Na maneira como a gente evitava, e ao mesmo tempo buscava, a presença um do outro. Era como se existisse uma linha invisível entre a gente. E agora? A gente sabia exatamente onde ela estava. E sabia também que já tinha chegado perto demais. Na manhã seguinte, tentei agir normalmente. Fiz café, organizei a casa, me ocupei com qualquer coisa que pudesse me distrair. Mas por dentro eu estava em conflito. Parte de mim queria esquecer. Fingir que nada tinha acontecido. Colocar tudo de volta no lugar. Mas outra parte não conseguia ignorar o que eu tinha sentido. E isso me assustava. Ele apareceu na cozinha um tempo depois. Bom dia, disse, como se tudo estivesse normal. Bom dia, respondi, no mesmo tom.
A gente tentou manter aquela conversa leve, superficial. Mas era impossível. Porque, no fundo, a gente sabia. Sabia que aquilo não era só proximidade. Não era só convivência. Era algo que estava crescendo e saindo do controle. Durante o dia, a gente se evitou um pouco. Cada um no seu espaço, tentando recuperar algum tipo de equilíbrio. Mas a noite foi diferente. Eu estava na sala, sentada no sofá, tentando assistir qualquer coisa só para ocupar a cabeça. Ele veio e sentou ao meu lado. Mais perto do que o normal. Mais perto do que deveria. Eu senti na hora. Meu corpo inteiro percebeu. E, mesmo assim, eu não me afastei. Por quê? Eu me perguntei isso naquele instante. Mas a resposta veio clara, silenciosa. Porque eu não queria. Ficamos ali, lado a lado, sem falar nada. Só a respiração dos dois, preenchendo o espaço. Até que, devagar, a mão dele encostou na minha. Foi um toque leve. Quase um acidente. Mas não foi. Porque ele não tirou. E eu também não. Meu coração começou a bater mais rápido. Forte. Descompassado. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia o que podia acontecer a partir dali. Sabia que era o momento de parar. De levantar. De dizer que aquilo estava errado. Mas eu não fiz nada disso. Eu só fiquei ali. Sentindo. E, aos poucos, ele entrelaçou os dedos nos meus. Como se estivesse testando. Como se estivesse esperando que eu recuasse. Eu não recuei. E foi exatamente aí, que a gente cruzou a linha. Não foi um gesto grande. Não foi algo impulsivo ou fora de controle. Foi silencioso. Consciente. E, talvez por isso, ainda mais intenso. Eu virei o rosto devagar na direção dele. E quando nossos olhos se encontraram, não tinha mais dúvida. Não tinha mais espaço para fingir. Ele estava ali, olhando para mim de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E eu estava olhando de volta. Com a mesma intensidade. Com a mesma entrega. A gente não devia. Eu comecei, quase num sussurro. Mas a frase morreu no meio. Porque nem eu mesma acreditava nela. Ele não respondeu. Só manteve o olhar. E, naquele silêncio, tudo foi dito. Eu sabia que era errado, mas também sabia que não conseguia me afastar. E talvez, a pior parte seja essa. Quando você tem consciência, e mesmo assim escolhe continuar. Porque, naquele momento, não era só sobre ele. Era sobre como eu me sentia. Vista. Desejada. Presente. Viva. E fazia tanto tempo que eu não me sentia assim, que eu simplesmente deixei acontecer. Sem pensar no depois. Sem pensar nas consequências. Só naquele momento. Naquele instante, em que tudo parecia fazer sentido. Mesmo sabendo que não fazia. Eu não sei exatamente em que momento eu dormi naquela noite. Só sei que, quando abri os olhos, tudo parecia diferente. O quarto era o mesmo. A luz entrando pela janela era a mesma. Mas eu não era mais a mesma. O dia clareou, mas dentro de mim tudo ficou mais escuro. Fiquei alguns segundos parada, olhando pro teto, tentando organizar os pensamentos. Mas não dava. Era como se tudo estivesse embaralhado dentro de mim. As sensações. As escolhas. As consequências. Eu virei o rosto devagar, e vi ele ali. Dormindo. Tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. E, por um instante, meu peito apertou de um jeito estranho. Não era raiva. Não era arrependimento puro. Era confusão. Porque, ao mesmo tempo em que eu sabia que aquilo tinha sido errado, eu também não conseguia negar o que tinha sentido. E isso era o que mais me assustava. Levantei devagar, tentando não fazer barulho.